Desculpa, agora vamos lá. Colocou? Tá gravando. Vamos lá. Então, gente, o conteúdo técnico, às vezes, ele acaba motivando, porque a gente começa a ter clareza do que a gente está fazendo e a gente para de achar que sabemos o que estamos fazendo e a gente começa, de fato, saber o que a gente está fazendo. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu numa trajetória que me fez buscar essa parte um pouco mais técnica. Como vocês sabem, depois de 4 anos que eu fiquei ativa fazendo negócio todos os dias, foi quando eu engravidei e eu fiquei 4 anos parada. E aí muitas pessoas sabem como é que ficaram as suas organizações. Se vocês pensarem, eu sou a primeira da esquerda do Caio. Então, toda a organização que também foi construída, eu também tenho na minha organização, que são pessoas que eu ajudei por muitos anos. A gente formou uma organização muito forte, só que eu tenho um transbordo muito forte. Por quê? Porque eu tenho o Rafael Perioli, eu tenho o Rodrigo Berkenbrock. Fabi, isso é ótimo? Porque é ciclo, e ciclo é dinheiro. Só que eu descobri que se eu não começasse a construir coisas depois, né, quando eu decidi voltar da maternidade, 4 anos depois, no meu nome, começar a construir de novo as minhas organizações dentro da minha URL, apesar que a gente ajuda a transbordo, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, que tem gente que fala assim, não vou ajudar os meus transbordos. Os seus transbordos também são parte da sua organização, também são filhos seus. E eu sempre ajudei também como se fossem filhos meus. Só que chega uma hora que você precisa de coisas a mais para poder crescer. E quando eu voltei a desenvolver o negócio há 2 anos e meio atrás, há 2 anos atrás, que foi quando eu tomei a decisão de começar a construir coisas para mim de novo, o que eu percebi? Que eu estava continuando ajudando as mesmas equipes que eu já tinha, mas que elas não eram minhas por produção. Então eu ficaria empacada no Safira Elite para o resto da minha vida. E eu falei, o que eu quero? Eu quero crescer. Então eu tive que voltar a começar a trabalhar, voltar a fazer o básico, voltar a abrir as minhas linhas. E aí existe uma coisa que é muito particular, que eu acho que para quem, eu não sei quais são os patamares que a gente tem aqui, mas eu acredito que a gente tem a Safira, que a gente tem a Safira 25 e tudo mais. E eu falo com clareza, assim, que até Safira 25, até Safira 50, a gente chega facilmente só com a motivação. Você consegue bater um Safira 25, você consegue bater um Safira 50 motivado, animado, aquela pessoa animada que está em todas as reuniões, que conecta, que faz e acontece. Fabi, o que acontece depois? Se você não tem disciplina e se você não tem estratégia, você vira um Safira cansado. E isso é uma das coisas mais comuns que tem. O que hoje mais tem na Juné é Safira cansado. Fabi, por quê? Porque são pessoas que dependeram da motivação para crescer, cresceram no oba-oba, e eu não falo que isso é ruim, porque isso acontece, a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo, a gente sai falando com pessoas e tudo mais, só que a gente a gente deixa de pensar que isso aqui é um negócio, que você tem que ter estratégia, que você tem que agir como um profissional, e um profissional não é só a forma como você fala com pessoas, mas é a estratégia que você estabelece para o seu negócio. E aí, o que aconteceu? Em janeiro do ano passado, a gente tem um evento que chama... Não, gente, não vou falar como é que chama, porque eu não consigo lembrar nem mais o nome das pessoas. Eu tô uma grávida terrível. A gente tem um evento para diretores. E é um evento... E eu tentando lembrar o nome. Se alguém lembrar o nome, gente, escreve o nome do raio do treinamento de diretores aí que a gente tem. World Class. Obrigada, Lê. E é só rubis esmeraldas. E os diamantes vão lá para ensinar os diamantes e os duplos. Nessa reunião, eu já estava como rubi, só que eu estava ainda no oba-oba, porque eu tinha equipes novas que acabaram de começar, era gente que estava crescendo ainda na motivação, só que uma hora, essas safiras que estavam na motivação seriam safiras cansadas. Aí o meu negócio ia entrar num modo cansado. E foi muito legal, porque o Caio passou coisas técnicas que eu nunca tinha visto ele passar. E eu fiquei tão animada com aquilo que ele falou, e eu, na hora, a gente voltou dessa reunião, eu liguei para a Elaine e falei assim, vamos encontrar, que eu preciso passar tudo que a gente falou no World Class, que a gente precisa começar a colocar isso em prática. E eu comecei a colocar isso em prática. E desde então, foi quando o negócio começou a crescer de uma forma absurda, porque saiu da motivação e começou a passar para a estratégia. E aí, depois que veio o Esmeralda, que veio o Diamante e tudo mais, as pessoas continuam perguntando, Fabi, o que você fez para crescer? E eu sempre pergunto, você não estava no High World Class? E a pessoa me olha com um olho arregalado e fala, por quê? Eu falei, porque eu e você, nós recebemos exatamente a mesma informação. Por que eu prestei atenção e coloquei em prática?
e você não, e agora eu tenho que ter retrabalho para vir aqui te falar o que eu fiz, caceta. Então, uma coisa que eu vou deixar de dica aqui para vocês é que todos vocês, hoje a gente está em 264 pessoas, estão recebendo a mesma informação. Só que o que faz pessoas crescerem, pessoas não crescerem, é o colocar em prática, é fazer colocar em ação. Então, uma pessoa que você que acabou de começar, você provavelmente deve ter uma agenda muito forte do seu grupo, que você se conecta, que você faz. Você tem grupo de WhatsApp, onde tem dicas o dia inteiro. Aí você fala, por que tem gente que cresce e tem gente que não cresce? Por que tem gente que tem sucesso e tem gente que não tem sucesso? As pessoas têm um hábito terrível de questionar tudo. Tudo. Você fala assim, ó, pula de dá 2 pulinhos de um pé só ali que você vai cadastrar. Ah, mas por que eu tenho que dar 2 pulinhos num pé só? Eu falei, caceta, se eu tô falando que é para fazer, só faz. Então, a Elaine até brinca disso, né? Ela sempre fala assim, vamos ser um pouco mais ingênua. Só que eu acho que as pessoas, quando você fala de ingenuidade, elas levam para um lado ruim da ingenuidade, que você vai ser passado a perna, né? Então, assim, trocar, então, talvez a ingenuidade para não ser algo que te remeta a algo ruim, trocar por confiança. Começar a confiar um pouco mais na sua linha ascendente, principalmente nos seus diamantes, e começar a entender que tudo que eles falam não é porque é para eles, o dele já foi. Mas é porque eles estão ensinando tudo que eles fizeram de errado para vocês não repetirem, e tudo que fizeram certo para que vocês façam e façam muito, para que vocês possam crescer. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Foi a primeira vez que eu tive um patrocínio responsável na minha vida. Então, eu tive meu primeiro patrocínio responsável em janeiro de 2020, porque meu patrocinador foi a primeira vez que fez algo de patrocínio responsável comigo. Essa é a coisa de você dormir na mesma cama do seu patrocinador, né? Santo de casa não faz milagre. E eu anotei tudo. E eu tenho essas anotações até hoje. Eu não fiz PowerPoint, eu não fiz nada com vocês, mas eu quero que vocês tenham um papel e uma caneta para vocês irem anotando e verem como que isso encaixa dentro do negócio de vocês. Isso vai aplicar desde para vocês que acabaram de começar, até para você que é um esmeralda e quer virar um diamante, até para você que é um diamante e quer virar um duplo diamante. Você que é um duplo diamante, você virar um triplo diamante, porque são conceitos. E conceitos a gente pode aplicar em qualquer escala, em qualquer tamanho. Então, não importa o seu tamanho, tudo isso vai ser aplicado a vocês. Obviamente que um distribuidor para um executivo é numa escala menor e um diamante para um duplo diamante é numa escala muito maior, né? Então, a primeira coisa que o que eu aprendi nessa reunião foi saber identificar o que seria a minha hora ouro dentro do negócio, o que seria a minha hora prata dentro do negócio e o que seria a minha hora bronze dentro do negócio. O que eu vejo? Que as pessoas se conectam em todas as reuniões, se conectam em todos os treinamentos, está em tudo. E no final ela acha que é uma pessoa que está sendo produtiva e quando chega no final do mês não vê resultado. Fabi, por quê? Porque não tem clareza de onde o foco de atividade precisa estar. Fabi, eu não sei onde eu preciso trabalhar as minhas linhas. Como é que eu divido a minha agenda? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, né, antes de saber as horas, é até a agenda montada. Uma das coisas que eu sei, se a pessoa está engajada e se a pessoa quer fazer o negócio acontecer, é quando eu peço a agenda dela, eu falo, me manda a sua agenda dos próximos 15 dias. E a pessoa nunca mais fala comigo, a pessoa nunca mais me responde. Não importa o patamar que você tenha, você tem que ter uma agenda formada. Fabi, o que você tem dentro da sua equipe? Isso é uma coisa que a gente tinha perdido, confesso para vocês. E eu conversei com as meninas, com as diretoras, eu falei assim, cara, é uma coisa que a gente fez e é uma coisa que fez a gente crescer muito, vamos voltar a fazer. Então, a gente começou a compartilhar uma agenda inteira do mês. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui no meu Excel, que eu abro aqui para mostrar para vocês. A gente começou a compartilhar uma agenda inteira no grupo e uma agenda muito forte. E isso aqui ajuda desde do básico, desde uma pessoa que acabou de começar, até uma pessoa... Fabi caiu aí ou só para mim? Caiu, né? Espera um pouquinho. Vamos ver o que aconteceu com a nossa Fabi.
Aí, voltei. Caiu tudo, desligou tudo aqui. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é a agenda. Então, você pensa assim, se você que é um novo, não tem sua agenda, e você que é um Jade, um executivo, é um Pérola, também não tem sua agenda, como é que o seu grupo anda? E eu acho que assim, a pessoa que acabou de começar, talvez até não tenha noção da importância da agenda, mas pensa você como um Pérola, que nem você tem a agenda para compartilhar com o seu grupo, como é que o seu grupo vai convidar, como é que o seu grupo vai trabalhar? Vira aquele grupo que está sempre mandando mensagem, ai, quando que tem reunião? Quando que tem reunião? Quando que tem reunião? Sendo que simplesmente, se vocês já tivessem isso planejado, primeiro, seria um exemplo para começar a ensinar pessoas de como que cada um deveria ter a sua agenda. E segundo, o grupo fica muito mais produtivo, porque eles já sabem os horários efetivos que eles podem trabalhar, que eles podem se conectar. Então, a agenda começa a ser muito mais produtiva e efetiva, e o grupo como um todo começa a produzir de uma forma 1000 vezes melhor. Eu sei lá, cadê essa planilha? Eu ia achar aqui no meu WhatsApp, mas não achei. E acabei fechando tudo aqui sem querer, gente. Deixa eu ver se eu acho ela de novo, senão eu mando para vocês, eu mando para o Beto compartilha com vocês. Deixa eu achar, deixa eu só abrir o Excel aqui, última tentativa. Agenda, achei. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, ó. Então, o que a gente faz? Começou a voltar a fazer. Todo começo do mês, eu tenho a data, o que eu tenho, o horário, o tipo do que a pessoa pode conectar e o link de todos os treinamentos. O link de tudo que a pessoa vai precisar conectar. Então, Fábio, o que você tem? Toda segunda-feira, às 9h30 da noite, dentro da minha equipe, a gente tem um treinamento de boas-vindas. Sabe o que é um treinamento de boas-vindas? A gente tem gente ingressando na equipe todas as semanas. A gente tem gente ingressando na equipe todos os dias. E eu não quero ficar esperando às vezes o upline, que também às vezes acabou de começar a fazer um patrocínio responsável. Então, sempre vai ter um Safira ou vai ter um diretor fazendo as boas-vindas, fazendo a pessoa respirar. Calma, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu sei que quando você entra é muita informação, mas a gente está aqui para te guiar. Mostra a atividade geradora de renda, mostra as 4 chaves da crença. Então, toda segunda-feira, um novo ele sabe que ele vai poder ser acolhido e vai ter as informações preciosas de negócio. Para isso, a gente tem 2 reuniões fixas todos os dias, às 4 horas da tarde, às 8 horas da noite. Então, sempre tem alguém que se reveze e faz essas reuniões. E a gente tem os links já prontos, tá? Toda terça-feira a gente tem Open com diretores, então são reuniões grandes, parrudas, onde todo mundo deve se conectar, onde a gente tem um diretor que vai apresentar, então isso dá muito mais peso para o negócio. Todos os sábados a gente tem um treinamento técnico, então a gente desliga aqui já. No nosso sábado a gente tem hoje blitz de convites às 11 horas e todos os domingos a gente tem blitz de vendas. Então, a pessoa sabe que todos os sábados ela vai poder ter um conteúdo técnico para poder desenvolver, e aí isso muda, cada sábado é um técnico diferente, e todo domingo ela vai ter blitz de vendas. Por quê? Porque vai aprender a vender, convidado se conecta. Então, convidado, não tenho dinheiro, não tem problema, se conecta na blitz de vendas que eu vou te ajudar a fazer dinheiro. Fabi, o que chama isso aqui? Isso aqui chama sistema. Isso aqui chama organização, isso aqui chama profissionalismo. Hoje, um Safira ou um distribuidor que acabou de ingressar, ele não precisa ficar louco perguntando, tem plano hoje? O plano está confirmado hoje? Vai ter reunião? Vai ter treinamento? Quando tem blitz de vendas? O cara já sabe um mês inteiro para frente tudo o que vai acontecer. Não precisa ficar perguntando qual que é o link do Zoom de hoje? Qual que é não sei o quê? Então, cria o hábito, gente, primeiro, de ter uma agenda poderosa. E isso, você não precisa ser um diamante para fazer isso com o seu grupo. Você, como um distribuidor, você precisa ter uma agenda poderosa, porque a agenda poderosa é o seu maior chefe. É o que vai trazer a sua maior produtividade. Então, quem não tem uma agenda poderosa, amor, você não vai crescer. O problema não é só falta de técnica, mas é só falta de aplicabilidade. E o maior erro das pessoas é lotar a agenda e não cumprir a agenda. Que aí lota lá a agenda linda, maravilhosa, bonita, e aí depois só vem desmarcando ou rezando para o convidado desmarcar. Aí a sua energia é tão pesada que acontece. Aí o convidado desmarca e não faz sentido. Então, procurem entender também, uma coisa que é muito importante é quanto de hora vocês estão disponíveis para trabalhar para a Junesse? Quanto que vocês querem se doar?
Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas não é quem tem pouco tempo, mas é quem tem muito tempo. E tem gente que acha que tem pouco tempo e fala, ai, não vejo a hora de eu pedir demissão para eu poder me dedicar. Eu falo, são as pessoas que mais ficam atrapalhadas, porque a gente não precisa de 10 horas do dia para fazer Juness. Eu falo assim, 1 hora bem feita é perfeita. Se você tem 2, ótimo, porque você ainda vai trabalhar um pouco mais com algumas outras coisas adicionais. Mas você não precisa mais do que 1 hora para fazer. Só que escreva no papel essa 1 hora e, principalmente, escreva o que essa atividade será feita. E aí a gente vai entrar em hora de ouro, hora de prata e hora de bronze. Fabi, o que é isso? A gente tem 2 estilos de trabalhar. Ou a gente ataca ou a gente defende. Fabi, o que era atacar e defender? Isso vai servir tanto para você que é novinho, para vocês que já estão há bastante tempo no negócio. Quando você tem uma agenda de ataque, significa que você está numa agenda de expansão de negócio. Você está abrindo novas frentes, você está abrindo novas linhas, você está fazendo novas prospecções. Você quer ampliar o seu time, você quer engordar o seu gado, você quer aumentar muito o seu time, então a sua agenda é 100% focada nisso. A agenda de manutenção, que é a agenda de defesa, você está cuidando, às vezes, dos seus safiras cansados. Você está cuidando daquelas pessoas que, às vezes, estão com um pouco mais de dificuldade. Você vai trabalhar numa linha um pouco mais motivacional, você vai trabalhar numa linha um pouco mais técnica. E isso, o tempo não se preocupa, vocês vão conseguir identificar qual é o momento. Em tese, a gente precisa passar muito mais tempo na nossa linha de ataque do que na nossa linha de defesa, porque a melhor defesa ele é o ataque. Né? Até para as pessoas que estão desmotivadas, a melhor coisa que você pode fazer é ajudá-las a terem resultado. E você não faz elas terem resultado só com treinamentos, só com motivações, mas é ajudar elas a colocar dinheiro no bolso. E a melhor forma de colocar dinheiro no bolso é atacando. Só que em alguns momentos vai ter que sentar, vai ter que ouvir, vai ter que acolher, vai ter que entender. Então, você ter clareza, se você está dentro da sua organização, dentro do seu momento e dentro da sua organização, você pode ter várias linhas que cada uma tenha uma necessidade diferente, saber identificar o que você precisa ser para aquela organização. Então, hoje eu estou no momento que eu tenho 90% da minha agenda para ataque e 10% para defesa. Eu tenho pessoas que estão cansadas, elas estão sendo tratadas como cansadas, estão na defesa, na agenda de defesa, sendo cuidadas como defesa. Só que eu tenho muita gente que quer enfiar 24 mil reais no bolso. Só que para enfiar 24 mil reais no bolso, eu tenho que ir para o ataque. E aí, o que eu faço? Eu separo quais dessas pessoas serão minha prioridade. Então, por exemplo, assim, pensa assim, eu tenho 30 linhas abertas. Eu não vou trabalhar com as minhas 30 linhas abertas. Eu preciso entender quais são as minhas maiores prioridades. Então, a minha maior prioridade, primeiro, são os horários premiums. Dentro das organizações, cada um talvez tenha um perfil um pouco diferente. Por exemplo, como eu tenho muita mulher, às vezes eu tenho um horário prêmio que é 4 horas da tarde. Às vezes, 4 horas da tarde de uma sexta-feira é o meu maior horário. Não vai ser 8 horas da noite. Então, saber identificar dentro da sua organização o que é um horário premium. Antes da gente fazer reunião por Zoom, 8 horas da noite era sempre. E, historicamente, para quem já ouviu, como o Beto sempre gosta de falar, áudiozinho, CDzinho, para quem já sempre gostou de ouvir histórias dos grandiosos que construíram marketing de rede, eles sempre falam que terça e quinta são os dias historicamente mais produtivos. Sabe por quê? Porque eu não sei. Tanto é que sempre as maiores opens que a gente teve sempre foi as terças e as quintas. Então, por isso que dentro da minha organização, as opens com os diretores não é segunda, não é quarta, não é sexta, é terça e quinta. Por quê? Porque, historicamente, terça e quinta são os dias sempre mais cheios que acontecem. Talvez porque sábado e domingo as pessoas são preguiçosas e não fazem o negócio direito, aí segunda é dia da renovação, começa a convidar, e terça-feira reunião bomba. Enfim, não sei. Não sei explicar o porquê, mas terça e quinta são sempre os horários principais. Fabi, o que quer dizer? Que na terça e na quinta, dentro da sua agenda, do seu horário premium, é sua hora ouro. Fabi, com quem eu trabalho na minha hora ouro? Quem são as pessoas que são seus maiores influenciadores? Fabi, como é que eu identifico? Você não identifica, eles se mostram. Aquela pessoa que você tem que lembrar que ela tem que entrar em reunião. Aquela pessoa que você tem que lembrar
que ela precisa trabalhar, aquela pessoa que dá muito mais custo de ativação, as pessoas falam assim, um bom líder é aquele que está sempre perguntando, que está sempre em não sei o quê. O melhor líder, gravem isso na vida de vocês, o melhor líder é que tem uma produtividade alta e uma manutenção baixa. Se questione se você é essa pessoa. Você produz muito e a sua manutenção é baixa. Fabi, o que é manutenção baixa? É uma pessoa que antes dela perguntar, por favor, onde que eu tenho a lista de preços? Ela já olhou todas as abas de download da ULEC. Ela já olhou todos os documentos que já foram postados nos grupos. Ela já se certificou que ela buscou aquela informação em todos os lugares. É aquela pessoa que quando tem um problema na equipe, ela não sai jogando em grupo de WhatsApp, ela tenta resolver. Ela vai no call center, ela fala com Deus e o mundo, e se precisar, ela chama no privado pela line dela para resolver. É uma pessoa que ela não dá trabalho. Ela faz trabalho, é diferente. E esse tipo de pessoa, vocês não precisam ficar tentando descobrir quem é, porque naturalmente essa pessoa se mostra. E são com essas pessoas que vocês precisam focar a hora ouro de vocês, porque são as pessoas que vão ter o maior comprometimento, vão ser os maiores influenciadores do seu negócio e que naturalmente isso vai gerar mais resultado. Fabi, eu não tenho ninguém assim na minha organização. Então, o que significa? Que 100% da sua agenda precisa ser uma agenda de ataque. Você precisa abrir novas linhas. Porque, vamos supor, eu sei que o diamante às vezes é sempre uma coisa distante, né? Assim, vocês sabem, quando eu contei para vocês na sexta-feira passada, que até eu virar esmeralda, o diamante era uma coisa distante para mim. Eu, esmeralda, não acreditava no diamante. Precisei tomar um tapa na cara para começar a ver essa possibilidade. Mas pensa no patamar que você quer. Às vezes é um rubi, às vezes é um safira elite. Uma vez eu rodei uma enquete na minha equipe, teve gente que falou que o sonho de vida era ser um pérola. Olha que coisa louca. Mas pensa assim, se hoje, com a organização que você construiu, você acredita que são essas pessoas que estarão ao seu lado, caiu o mundo, essas pessoas estarão ao seu lado para poder crescer junto com você. Se a resposta for não, 100% da sua agenda tem que ser uma agenda de ataque. Não é mais para investir tempo tentando ressuscitar morto. Todo mundo fala, é mais fácil você fazer um filho do que ressuscitar um morto. Então, ficar investindo sua agenda, tentando ressuscitar, ficando 100% na defesa, querendo fazer manutenção dos velhos cansados, não vai levar onde você gostaria. E isso vale até para você que é um novo distribuidor, às vezes você é um executivo, e você investe a sua agenda, não às vezes só com a sua equipe, mas você investe com seus convidados, que são velhos cansados, que não querem mais te ouvir, que não querem mais fazer o negócio com você, que estão de saco cheio de ouvir você insistindo para ele, sendo que você poderia estar atacando em trocentas outras diversas direções, buscando outras pessoas que às vezes seria o seu diamante, seria o seu rubi, seria a pessoa que estaria ao seu lado pro resto da vida, mas você fica investindo a sua agenda em gente cansada. E gente cansada não faz negócio. Você precisa de gente nova, você precisa de sangue novo. Então, vocês terem, primeiro, clareza. Fabi, tem essas pessoas? Ótimo. A sua agenda de ouro é com elas. Fabi, como é que você faz a sua agenda de ouro? 75% do meu horário. Então, se eu trabalho 10 horas por semana, 7 horas e meia eu vou dedicar às minhas linhas maiores influenciadoras, as minhas 3 maiores influenciadoras. No meu horário ouro. 20% eu vou trabalhar com a minha linha de prata. Então, Fabi, o que é linha prata? São linhas que eu vou trabalhar, são linhas caseiras, são linhas que a gente vai fazer caseirinha, eu vou fazer uma coisa mais individual. Eu trabalho de noite com essas linhas, mas eu vou trabalhar numa segunda, eu vou trabalhar numa quarta, eu vou trabalhar numa sexta. Eu vou trabalhar em horários que não são tão premiums. São linhas que estão em formação, são linhas que estão em construção, são linhas que você vai ver que existe um potencial, mas ainda não é um potencial que foi mostrado. Então, 20% da minha agenda eu vou trabalhar com eles dessa forma. E trabalhando com eles 95% do tempo sempre no ataque. Então, a minha linha prata, eu vou, a maior parte do tempo, praticamente o tempo inteiro, eu vou atacar, porque a gente está crescendo. A gente está crescendo, então você vai atacar. E 5%, que é o que sobra, eu vou trabalhar com as minhas linhas muito babies, que são as linhas que eu acabei de começar. Fabi, como é que você faz com as linhas que você acabou de começar? Para você que é um executivo, para você que talvez seja um Jade, um Pérola,
Veja bem, talvez todas as suas linhas sejam babies. Então, talvez ainda você não precise e não necessite ter um horário de bronze dentro da sua agenda. Mas dentro das linhas que você abre, é importante você saber diferenciar quem são as pessoas que são os seus influenciadores. Então, naturalmente, você vai ter com quem trabalhar os seus horários de ouro, mas talvez ainda não tenha com quem trabalhar o seu bronze. Mas você vai ter. Então, anote, porque quando você tiver, você já vai saber como fazer. Você pode incluir essas linhas novas nas outras reuniões que você já faz. Então, você vai otimizar o seu tempo e você vai utilizar os outros horários. Então, por exemplo, você vai trabalhar nos horários que não são horários premium. Você vai trabalhar à tarde, você vai trabalhar em horários alternativos. E caso essas pessoas vão trabalhar com você no seu horário premium, elas vão trabalhar nos horários que vocês já planejaram, prata e ouro. Tá claro isso? Então, no seu horário ouro, vão ser aqueles horários intocáveis, os horários mais premiums que vocês têm na organização de vocês com os seus maiores influenciadores. E aí, isso é uma coisa muito legal que o Caio mudou muito meu mindset, porque a gente pensa assim, nossa, quando a pessoa cresce, você fala, agora eu vou largar, né? Pelo contrário, quando a pessoa mais está crescendo, quando mais você precisa grudar nela pro resto da vida. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas por que você não desgruda da Elaine? Eu vou desgrudar pra quê? Tá crescendo? Eu não vou desgrudar nunca. Nunca. Então, quando a pessoa começar a dar sinais que tá crescendo, não é que ela tá pronta, vou largar e vou pro outro. Gruda e afunda nessa linha até essa linha não ter mais volta. E faz isso acontecer. E aí, quando vocês começarem a montar essa agenda de vocês vão ver que isso vai começar a ser muito mais claro. Talvez, a princípio, agora que vocês forem montar, talvez vai ficar um pouco confuso. Mas na hora que vocês começarem a montar essa agenda na prática, primeiro, escrevam os nomes das linhas de vocês, coloquem todas as linhas que vocês tiverem aberto. Vocês vão ver que, mais ou menos, para quem já tem um volume considerável, 80% do volume de vocês vão sempre vir de 3 linhas. E isso é uma coisa muito doida, porque as pessoas falam assim, ai, Fabi, nossa, quanto de linhas grandes eu preciso ter para crescer, para virar um diamante? 80% de um volume de um diamante normalmente vem de 3 linhas. 3 linhas. Então, você trabalhar 3 linhas muito bem trabalhadas, você conquista o mundo. Você não vai para triplo diamante, porque você vai precisar de 4 linhas de diamante. Então, se você já quiser o triplo, já constrói 4 linhas de diamante muito forte. Mas com 3 linhas muito fortes, gerando volumes muito fortes, isso vai representar sempre 80% da sua rede. É normal, é uma das coisas mais padrões que existem. Não acha que, ai meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. 80% do seu volume vem de 3 linhas. É histórico isso da profissão, tá? Então, entenda que também, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu tenho que abrir muita linha, eu tenho que abrir muita linha. É muito importante abrir muita linha. Só que mais importante do que abrir muita linha é saber trabalhar em profundidade. Eu vou até compartilhar um desenho aqui. O Caio fez isso uma vez. Deixa eu pegar meu quadro branco aqui. Que chama bola preta. Vocês já ouviram falar de bola preta? Bola preta, o que acontece assim, ó. Quando você está aqui e você desce 5 níveis de profundidade. Então, você cadastrou a Maria cadastrou o Pedro cadastrou o João, a Maria cadastrou o João, aí o Pedro veio aqui e cadastrou a Helena, e aí cadastrou, a Maria veio também e cadastrou, sei lá, mais um nome, deixa eu ver o nome de alguém daqui, a Darlene tá aqui na minha frente. Todas as vezes que uma linha desce 5 níveis de profundidade, historicamente uma pessoa é um bola preta. Sabe o que é um bola preta? É o seu influenciador. É aquela pessoa que vai ser uma pessoa que gera muito resultado com baixa manutenção. Então, todas as vezes que uma pessoa desce 5 níveis de profundidade, ela encontra um bola preta. Um bola preta é uma pessoa que vai levar o seu negócio para um novo patamar. E quando você desce essa organização 20 níveis, significa que você encontrou 4 bolas pretas, e significa que essa linha ela nunca mais para de produzir. Uma linha que historicamente atinge 20 níveis de profundidade, ela nunca mais para de produzir. E são 3 linhas assim produzindo que levam vocês onde vocês quiserem.
que vão ser responsáveis sempre por 80% de todo o seu volume, de toda a sua produtividade. Fabi, qual que é a maior estratégia para eu crescer dentro do meu negócio? Cadastra e afunda a linha, cadastra e afunda a linha, cadastra e afunda a linha, cadastra e afunda a linha. Pegar a Maria, você cadastrou a Maria cadastrou o João, se conecta com o João e ajuda o João a virar executivo. Não fica esperando a Maria fazer isso. Fabi, por quê? Porque às vezes a Maria não tá nem aí, ela cadastrou e só quer consumir na área, ela cadastrou e, sei lá, pegou corona, sei lá. Então, se conecta na profundidade. Tenha coragem de passar por cima e se conectar. Porque se um dia você perder a Maria, você vai perder o João também. Porque você não se conectou com essas pessoas. Então, comecem a trabalhar sempre pensando, ó, profundidade. Profundidade, profundidade. Quem está na corrida do Safira é mais ou menos isso que vocês começaram a olhar hoje. Talvez com outros olhos, né? De entender que o negócio não é só ficar abrindo linha, mas é você começar a ajudar essas pessoas a colocar dinheiro, você começar a construir um negócio sólido. Fabi, como é que constrói um negócio sólido? Desce 20 níveis de profundidade e arruma 4 bolas pretas. Profundidade. Isso aqui leva vocês onde vocês quiserem. Faça isso bem feito quantas vezes forem necessários. Afunde a linha de vocês quantas vezes forem necessárias. Fabi, em que tempo? E isso é uma coisa muito interessante, que o Caio passou uma outra estratégia muito bacana. E eu vou compartilhar com vocês que ele fala assim, ó. Eu tenho aqui anotado. Como metas. Importância de pelo menos um direto avançando. Ter clareza disso. E aí uma coisa que eu implementei dentro da equipe, que foi muito legal, a gente, todos os meses, todos os Safiras se juntam e a gente tem a meta de avançar 3 novas pessoas no mês, cada pessoa, cada Safira. Então, você que é um executivo, você pode ter isso. Então, sei lá, você cadastrou 2 pessoas, você pode ter uma meta de, naquele mês, abrir uma linha nova e ajudar a virar executivo e ajudar os 2 já a virarem executivos. Você que é um Jade, você que é um Pérola, você pode ter a meta de fazer 3 executivos no mês. Os Safiras têm meta de fazer pérolas. E assim vai por diante. Tem gente que já é um Safira Elite, tem meta de fazer 3 novos Safiras. Então, a gente sempre determina, no primeiro dia do mês, quem são os 3 avanços do mês. Então, desde fevereiro do ano passado, eu me juntei com a Elaine e a gente decidiu quem seriam os 3 nossos avanços do mês. E a gente pegou esses nomes. No mês seguinte, essas pessoas tinham avançado. A gente falou, nossa, deu certo. No mês seguinte, a gente pegou 3 novos nomes. E a gente falou, quem seriam os avanços do mês? Fabi, por quê? Primeiro porque a gente para de querer atacar para todos os lados. A gente começa a focar em pessoas que realmente querem. E você começa a dar uma atenção muito mais direcionada. Então, se eu tenho 3 pessoas, 3 nomes que eu quero fazer com que avancem, para quem que eu vou dar o meu horário ouro? Para essas 3 pessoas. Naturalmente, tudo que a gente expande, cresce. Se você começa a colocar toda a sua energia, você começa a colocar toda a sua atenção, você começa a dar foco naqueles 3 nomes, é óbvio que eles vão crescer. E assim a gente começou a expandir a equipe de uma forma muito grande. Então, todos os meses, a gente sempre tem 3 nomes de pessoas que vão avançar. Então, vocês podem fazer isso sendo executivos, vocês podem fazer isso sendo Jade, vocês podem fazer isso sendo Pérolas, e isso fica muito mais forte quando vocês têm uma equipe inteira que topam fazer exatamente a mesma coisa. Então, juntem no grupo de vocês pessoas que estão no mesmo patamar. Então, faz o grupinho dos Jades. E troquem entre vocês, chamem vocês numa própria reunião. Vocês não precisam de Safira junto, vocês não precisam de diretor junto para fazer isso com vocês. Vocês são Jade, se juntem. E se alinhem, nossa, quem vão ser os 3 nomes do mês? Quem são os 3 nomes que a gente vai fazer virar executivo esse mês? Junta Jades e Pérolas, porque aí vocês já começam a trabalhar junto para o Safira de vocês. Nesse mês vai ter que dar uma acelerada para quem quiser pegar o bônus de Safira, né? Então, talvez vai ter que fazer um pouquinho mais de executivos. Mas, ao invés de fazer 3, então fala, vamos fazer 6, né? Já faz a metade do caminho, já garante metade dos PGVs lá, porque se não der os 15 mil de PGV, pelo menos já faz os 7,5 esse mês e já garante metade da bonificação. Já pelo menos são 12 mil na conta. 12 mil, gente. 12 mil para virar Safira, pensa. 24 é excelente, 12 é bom, né? Então, já faz os 7,5 de PGV esse mês para garantir. E, Fabi, como é que faz isso? Estratégia. Eu não faço assim, ó,
Ai, hoje, quem vai ser o meu avanço? Cara, todos os avanços, até engraçado que eu anotava tudo num bloquinho e no mês seguinte, nos meses seguintes, a gente vinha vendo os nomes. E aí eram nomes que já faziam agora parte do nosso grupo de Safiras, que eram executivos. Aí você fala assim, você acha que é sorte que a equipe cresceu? Não, estava tudo planejado, tudo esquematizado, o nome de cada um foi falado, o nome de cada um foi visto, o nome de cada um foi trabalhado, o nome de cada um foi esquematizado. Não existe crescer na sorte, não existe virar diamante na sorte, é tudo estratégia. Então, você ter clareza do que você quer fazer, com quem você quer fazer e colocar em ação. E aí, pensando numa coisa mais estratégica, é pensar depois a longo prazo. Quem é o meu maior avanço do ano? Quem será o meu maior avanço do ano? Então, qual que vai ser o maior avanço que eu vou ter dentro da minha equipe? E essa resposta determina o seu tamanho. Então, hoje, vocês pensando assim, se eu perguntar para vocês, todo mundo aqui sabe como que vocês querem encerrar o ano? Vocês precisam ter clareza disso. Porque dentro dessa resposta vem qual vai ser o maior avanço que vai ter dentro da sua organização. Qual é o tamanho que vai ter a sua organização? Qual é o maior PIN que vai ter dentro da sua organização no final do ano? Que você formou, que você ajudou a desenvolver. Eu, no final do ano, continuarei como diamante. Porque o pulo para o duplo diamante já não é mais tão simples assim. Mas eu espero que até o final do ano eu tenha uma nova esmeralda dentro da minha organização. Estamos trabalhando para isso e espero que seja muito em breve. Então, eu sei que até o final do ano, o maior novo PIN da minha organização será uma esmeralda. E dentro disso, existe uma coisa muito louca que chama ramificação. Então, por exemplo, o ano passado, a nossa meta era Elaine Rubi. E Elaine fez Rubi. Só que mais importante, isso eu falo para vocês, e eu quero que vocês aprendam isso desde sempre. Todas as vezes que as pessoas pensam em Fabi, hoje o maior, patamar que existe dentro dessa minha organização é a Elaine, que é Rubi, e a gente também tem a Mônica, que é Rubi. Quando vocês pensam em Fabi, apesar que vocês talvez ainda não conheçam as outras safiras maravilhosas que eu tenho, como minhas diretas, inclusive a Isa tá linda aqui de trancinha aqui na minha primeira tela, diversas pérolas, diversas jades, obviamente, por o PIN da Elaine ser o PIN mais alto, é o PIN que mais sobressai. Então, vocês sempre assimilam Fabi com Elaine. Apesar que em breve eu espero que vocês possam assimilar Fabi também com outros nomes. Mas o que isso é importante? Que se vocês olharem as pessoas que não crescem, são porque você nunca consegue assimilar o nome dessa pessoa com o nome de uma downline, de um downline. Qual que é a maior dificuldade das pessoas avançarem? Porque elas não têm uma pessoa tão forte quanto elas na base. Então, quando as pessoas olharem para vocês, quem vai ser o seu braço direito que vai ser sempre vir o segundo nome juntamente com vocês? Isso é para vocês entenderem que nunca vai ser sempre vocês. Mas vai ser sempre quando o maior número de pessoas de vocês, vocês ajudarem a crescer. Você fala assim, Fabi, por que o nome da Elaine é tão forte? Porque ela tem a Mônica. Inclusive, as duas foram eleitas entre os 3 maiores rubis no último trimestre. As minhas 2 rubis estavam entre os 3 maiores rubis da Junesse. Por que a Elaine estava lá? Porque ela tinha a Mônica. Quando você fala em Mônica, você sempre lembra do quê? De Sheila, que está na Angola. Então, você começa a ver que todos os nomes, por mais que você tenha um grande nome, mas você também sempre tem um segundo nome que acompanha essa pessoa. Obviamente, se a gente for descendo, você vai vendo que esses nomes vão acompanhando outros nomes, e vão acompanhando outros nomes, e vão acompanhando outros nomes, até chegar na base, até chegar no cara que acabou de começar, mas é um efeito cascata. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é como vocês estarão no final do ano, significa quem será o braço direito que estará com você e qual patamar que essa pessoa estará. Para vocês começarem a olhar a equipe de vocês com outros olhos. Quando as pessoas falam assim, Fabi, como é que foi você virar diamante? Eu falo assim, eu não sei, porque eu nunca pensei que eu tinha que fazer 1000 ciclos. Mas eu sempre vi que ninguém tinha virado diamante sem ter uma linha de diretor. Então, eu falei, eu tenho que fazer um diretor.
Vocês entendem a linha de raciocínio? Eu não tenho que preocupar com o meu diamante. Eu tenho que preocupar em fazer aquela pessoa ser paga como o título que ela tem que ser feito. Então, Fabi, eu quero virar um Safira. Você não tem que se preocupar com o seu Safira. Você tem que se preocupar em as pessoas virarem executivos dentro do seu time. Fabi, como é que eu vou fazer isso? Colocando elas na minha hora ouro e ajudando elas a fazer ataque. Simples assim. E, Fabi, o que você faz? Eu faço isso todos os dias. Eu repito essa estratégia todos os meses. Eu tenho uma agenda organizada. Todo mundo sabe da agenda, então não tem ninguém perdido, avoado, sabendo, ai meu Deus, quando tem reunião? Tem reunião todo dia. Então, para as pessoas começarem a entender como que elas vão organizar a agenda delas, você precisa ter uma agenda poderosa. A agenda poderosa é a alma do negócio. É assim, me mostre o seu futuro e me mostre sua agenda. Simples assim. Eu entendo quem são os meus 3 maiores influenciadores, trabalho com eles nas minhas horas ouros. As minhas próximas linhas, que são as minhas pratas, que são pessoas, por exemplo, a Mônica, que começou comigo, deve estar por aí. A Julieta deve estar por aí. São pessoas que ainda não estão na minha hora ouro, mas elas estão na minha hora prata, porque eu sei que elas são as minhas próximas influenciadoras. E elas já estão sendo trabalhadas. Então, quando você já tem um time de liderança que você já está formando aqui nas suas horas ouro de influenciador, a sua próxima leva já tem que estar clara. Quem é a próxima leva dos seus influenciadores? Eles já precisam estar no seu radar. E estão lá na sua hora prata sendo trabalhados. E depois você vai precisar substituir essa hora prata. Por quê? Porque esses pratas vão virar os seus maiores influenciadores. Para isso tem o quê? A sua hora bronze. Que são os seus nenéns novinhos que estão lá crescendo, se desenvolvendo, que acabou de cadastrar, que não sabe nem onde está, tadinho, perdidinho. Quando você tem uma estrutura dessa, uma roda que não para mais, você tem um negócio imparável. Você tem uma bola de neve que só acumula. Porque as novas horas ouros tomam proporções que elas mesmas por si só conseguem crescer e dar conta sozinho. Elas assumem aquele papel que você tem. Então, em muitas organizações, eu nem preciso fazer mais esse papel, porque essas pessoas já se tornaram tão influenciadoras, que elas já tocam a organização sem precisar lembrar que elas são da Fabi, por exemplo. Essas pessoas que eram na hora prata cresceram e hoje se tornaram a atenção dos influenciadores, então, para se tornar os novos próximos grandes líderes. Mas a minha base, que acabou de cadastrar, ela já está num ciclo, né? Ela já entrou no ciclo e ela já está à vista, ela já está sendo trabalhada. Então, no próximo ano, em um ano, aquelas pessoas que faziam parte da minha hora bronze vão fazer parte da minha hora ouro. Ou, se forem mais rápidas do que isso, já vão ser influenciadores prontos, formados. E o ciclo vai sempre se repetindo, isso vira uma máquina de formação de liderança. Fabi, como é que você vê que são as pessoas que ficam cansadas nesse caminho? São as pessoas que fogem da estratégia. São as pessoas que fogem da parte racional e voltam para querer a parte motivacional. Porque dentro da estratégia tem uma coisa que chama básico. É o básico. Fabi, o que você faz? Eu faço. Vocês viram que o que eu faço? É o básico. Eu tenho uma agenda bem feita. Eu faço lista, convite, fechamento e treinamento. Como? Só que com estratégia. Eu não saio atirando para tudo quanto é lado. Eu não fico fazendo reunião por ego. Eu faço reunião de uma forma estratégica. Ou seja, eu não gasto a minha energia com quem não merece minha energia. Eu não fico cansada à toa. Então, você não vai ver a Fabi, uma diamante cansada. Por quê? Porque eu não gasto minha energia com quem não merece minha energia. Eu não gasto minha energia à toa. Eu não vou dissipar a minha energia com coisas que não fazem parte da minha estratégia. Ah, Fabi, mas você não merece. Eu não estou dentro da sua agenda. Eu gostaria de estar. Se você ainda não está dentro da minha agenda, é porque você não merece estar dentro da minha agenda. E não é que eu sou malvada. Mas é o que eu sempre falo. Isso é o que sustenta os meus filhos. Essa é a minha vida. Isso é o que paga minhas contas. Se eu não levar isso com seriedade, eu ficar com dó das pessoas, eu não saio do lugar, eu não cresço, eu não pago minhas contas, eu não pago a escola dos meus filhos. Eu não trago comida para dentro da minha casa, eu não trago segurança para dentro da minha casa. Então, não é um negócio para a gente ter dó. Não é um negócio, isso eu falei isso muito forte para vocês na sexta-feira passada. Não é um negócio de creche, não é um negócio de criança, da gente passar a mão na cabeça de crianças e falar, ai, tadinho, né? Não tá merecendo, mas vem aqui que eu vou te dar um chocolatezinho. Não, gente. É um negócio. Todo mundo aqui é maior de 18 anos, todo mundo aqui tem responsabilidade, todo mundo aqui sabe o que quer.
Não dá para as pessoas ficarem esperando, ai, vem aqui cuidar de mim, vem aqui me pegar no colo, e sabe? Não é. Por mais que a gente brinque assim, vocês são filhos no negócio, não é igual filho. Né? Por mais que eu ainda trate meus filhos com bastante independência, não é igual filho. Na real, aqui todo mundo é muito grandinho e também tem que ter clareza do que quer fazer. Eu falo que ainda acontece muito, né? De gente vir reclamar no meu Instagram de upline dos outros. Tá em outras redes e vir reclamar que quer mudar de rede, quer vir para minha rede, porque quer ter eu como upline. Eu falo, eu não quero você como downline. Quem reclama de upline, eu não quero na minha downline. Por quê? Porque você ainda não entendeu o negócio, que esse negócio não é de você ser liderado, é de você liderar. Não é de você ficar esperando o seu downline mandar a agendinha da semana para você montar a sua agenda. Não é seu downline começar a falar assim, olha, a gente tem apresentação nova lá no Black, tem promoção nova, tem não sei o quê. Deus me livre, isso aí, nem mãe devia fazer isso com o filho. Quem dirá com downline? Tudo que vocês precisam hoje é de uma agenda poderosa e clareza do que vocês colocam nessa agenda. É estratégia. Quem são os seus 3 avanços desse mês? Fabi, eu acabei de começar. Ótimo. Então, você vai abrir 3 linhas e já estabelecer que essas 3 linhas vão avançar. Mesmo que esse avanço seja ser um executivo perneta. Mas tem que ter meta, gente. Não dá para ficar trabalhando ao vento assim. Uhul! Eu vou ver o que vai sair esse mês. Eu vou trabalhar com motivação, com energia, vou conectar nos planos e vamos ver o que vai dar esse mês. Não! Os nomes têm que estar estabelecidos, a sua meta, o que você vai construir. Muitas vezes vai dar errado? Vai. Muitas vezes não vai dar certo? Não vai. As pessoas também têm as motivações individuais. Não dá para você ficar também fazendo pessoas que não querem crescer e tudo mais. Às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho. Mas quando a gente tem clareza, é isso que eu falo, a gente para de dissipar nossa energia com besteira. E a gente para de ser aquela pessoa que chega no meio do caminho, fica cansada, empaca, e aí essa pessoa vai viver só de história. Né? Eu sempre falo, quem vive de história é que não está fazendo mais nada no presente. Virou um museu. Tem um monte de museu na equipe. Porque não vive mais do presente, vive do passado. Porque tá tudo cansado. Mas por quê? Porque começou a gastar energia no lugar errado. Ninguém quer ser museu aqui dentro. Então, a forma mais efetiva que tem é ter clareza. Às vezes, os nomes que você colocou de avanço não vai rolar. Mas não tem problema, você fez sua parte. Mês que vem você vai lá e faz de novo. Mês que vem você vai lá e faz de novo. Mês que vem você vai lá e faz de novo. E a hora que vocês encaixarem na agenda bonitinho de vocês essas prioridades de agenda ouro, agenda prata e agenda bronze, vocês vão ter uma bola de neve de formação de liderança. E o negócio de vocês nunca mais vai parar. É isso. E ajudar essas linhas a aprofundar. Coloca aí 20 níveis de profundidade. 3 linhas vocês chegam onde vocês quiserem. O negócio é simples assim, não tem o porquê complicar. Fabi, o que você fez para virar diamante? Eu fiz isso. E o que eu falo para vocês é, eu fiz exatamente o que eu falei e todo mundo aqui, as 415 pessoas tiveram acesso a exatamente a mesma informação. E do jeito que vocês estão falando que tá claro, que tá simples, que tá fácil, que ficou mais claro impossível. Então, eu entendo que todo mundo entendeu o que eu quis falar. Se alguém não entendeu, escreve aqui, ó, que vocês ficaram com alguma dúvida, vocês me falam. Mas todos vocês tiveram acesso à mesma informação que eu tive quando eu fui no meu World Class. E foram essas informações que me fez chegar até aqui. Então, onde vocês vão chegar depende do quanto vocês estão dispostos a fazer colocar isso em prática. Talvez vocês vão terminar esse sábado motivados, que é isso que eu falei, às vezes até o técnico ele motiva, porque ele dá clareza. Só que muitas vezes vocês vão colocar isso em prática por 1 semana. Talvez vocês vão colocar isso em prática por 2 semanas. Só que não é algo para ser feito para 1 semana, não é algo para a gente fazer isso para 2 semanas, é algo para a gente colocar isso em prática até dar. Até chegar. Um profissional de marketing de rede, gente, na verdade, para a gente ser profissional em qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa de 10 mil horas trabalhadas. Então, não dá para a gente se cobrar fazendo pouco e com pouco tempo de experiência, querer ser remunerado como profissional. Pensa na carreira que vocês têm hoje. Quanto tempo vocês precisaram se dedicar, tanto em relação a estudo e prática, para poder pegar um diploma, para poder exercer a profissão que vocês exercem ou exerciam antes da Junesse? É exatamente a mesma coisa.
A diferença é que a gente faz a construção de riqueza, a gente faz construção de liberdade. Você não faz a construção de um INSS, você não faz a construção de uma dor de cabeça. Então, trabalhem, se dediquem para se tornar profissionais e com clareza. Porque a clareza, eu falo assim, acho que esse meu senso prático é uma das coisas que mais me ajuda na vida. Porque as pessoas que têm a praticidade de colocar a energia nas coisas que precisam ser colocadas são as pessoas que aguentam pelo tempo que for necessário. Você nunca vai ser aquela pessoa que vai ficar cansada. Por quê? Porque você coloca a sua energia onde precisa ser colocada. Você para de ser sugado pelas pessoas que não merecem a sua energia. E sempre lembra isso pro resto da vida de vocês. É esse negócio que coloca o sustento, o ganha-pão na casa de vocês. Então, não trabalhem com dó. Não trabalhem para passar a mão na cabeça. Trabalhem para entender que isso é o dinheiro que paga as suas contas. Esse é o dinheiro que paga a escola dos seus filhos, que vai pagar tudo que você quiser. É o que coloca dinheiro na tua casa, que traz a segurança para dentro da tua casa. Às vezes ainda não traz, porque você acabou de começar, mas vai trazer. Fabi, por que isso é importante? Para vocês entenderem a seriedade de como isso precisa ser lidado. De vocês começarem a priorizar de fato as pessoas que merecem, não as pessoas que precisam. Quando um downline depois, se vocês pegarem, tem downline de vocês que não podem não estar aqui hoje. Pega essas informações e senta com eles. E passa exatamente o que eu passei. Aí, semana que vem, você pede assim, me manda a sua agenda da semana. Quem não mandar, você já sabe que não merece trabalhar com você. Você já sabe que não merece o teu horário. Porque você vai começar a entender o grau de comprometimento das pessoas que estão com você. Porque entrar numa reunião de Zoom, gente, é muito fácil. Colocar a carinha feliz aqui numa reunião de Zoom é muito fácil. Mas me mostra que você está trabalhando, me mostra que você está produzindo. Me mostra que, de fato, você merece o meu horário, você merece o meu comprometimento. Me fala que você merece a hora que eu poderia estar com meu marido, que eu poderia estar com meus filhos, vocês merecem ter esse horário. Pensa, gente, que hoje, tudo que vocês fizerem de errado aqui dentro, quem vai pagar a conta é o parceiro de vocês, ou os filhos de vocês, ou sei lá, Deus, quem que vocês dão valor de passar a hora de vocês. Cada hora que vocês desprendem com uma pessoa que não tem comprometimento ou fazendo qualquer coisa que não vai levar onde vocês gostariam que vocês, né, onde vocês gostariam de chegar, quem paga a conta não são vocês, mas são as pessoas que vocês mais amam. Porque é uma hora que vocês poderiam estar com eles e vocês estão gastando essa hora com pessoas erradas. Então, saibam valorizar quem são os seus maiores influenciadores e a gente parar de trabalhar com essas pessoas que realmente não querem. E tá tudo bem ela não querer. Isso não significa que ela precisa ser excluída. Isso não significa... Às vezes ela só não tá no momento dela. Mas é pra gente parar de querer trabalhar com pessoas que não querem ser trabalhadas. E a gente começar a focar nossa energia onde isso vai gerar resultado. Pra quê? Pra que vocês não sejam pessoas cansadas. Porque a pior coisa que tem é a gente que nada e faz o quê? Morre no meio do caminho. Nada, morre no meio do caminho. Esse é o maior erro que eu vejo das pessoas. Por que muita gente começa e não termina? Porque coloca a energia no lugar errado, fica cansado. É muita motivação e pouca estratégia. E principalmente pouca consciência do quanto a gente tem que ser rígido. E não rígido, rígido no sentido de entender isso. De que nada mais vale do que a segurança que você traz para dentro da tua casa, do dinheiro que você traz para dentro da tua casa. Ninguém toca no meu negócio. Eu passo por cima do que eu precisar passar. Dentro do meu negócio, ninguém toca. Porque só eu sei o quanto isso paga minhas contas, o quanto isso alimenta meus sonhos, o quanto eu construí, o quanto eu trabalhei, o quanto de não eu tomei, o quanto de reunião furada que eu já fui, o quanto de besteira que a gente é obrigado a ouvir. Vocês também sabem de vocês também sabem o que vocês passam. Então, em alguns momentos, a gente tem que ser rígido, porque a gente tem que proteger o nosso negócio. Isso pode acontecer com crossline, querendo roubar sonhos de vocês, downline, upline, vizinho, parente. Pode vocês vocês começarem a ser com a energia sugada por conta de downline, de upline. Ah, porque eu não gosto do meu upline. Foda-se, upline. Seja você o upline da tua equipe.
Não é sobre ser liderado, é sobre liderar. Então, a gente começar a ter uma atitude um pouco mais rígida e um pouco mais madura de falar assim, cara, esse é o meu negócio, essa é a minha casinha, e essa minha casinha eu protejo. Porque essa é a segurança da minha família. E começar a colocar a energia e o foco de vocês onde essa proteção ela estará sempre efetiva, ela vai estar sempre feita. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando vocês começarem a valorizar o tempo de vocês, quando vocês começarem a valorizar a agenda de vocês, quando vocês começarem a valorizar essa estratégia que eu passei para vocês, incrivelmente, as outras pessoas que não valorizavam agora vão começar a valorizar vocês. Porque se tem uma coisa que acontece muito é a gente exigir que os outros respeitem a gente, que eles valorizem a gente. Só que a gente não faz isso com a gente mesmo. E o mundo, ele nada mais é do que o nosso reflexo. Então, não existe a menor possibilidade de você cobrar algo ou esperar isso de outras pessoas se você não faz isso. Como é que você quer que uma pessoa cresça, que ela se desenvolva, que ela dê o melhor dela para fazer o negócio, sendo que você não leva esse negócio com a maior seriedade que ele merece? Você não protege a sua casinha. Você deixa qualquer um invadir a tua proteção. Você deixa qualquer desmotivação, qualquer negatividade invadir tua casinha e acabar com o seu sonho. Como é que você quer proteger, né? Como é que você quer que as pessoas dentro da sua organização cresçam? Porque naturalmente você vai acabar crescendo junto. Sendo que você permite invasões na sua casinha. Se você quer que as pessoas respeitem o negócio, se você quer que as pessoas se comprometam com o negócio, entenda que você precisa proteger o seu negócio primeiro. Você precisa respeitar o seu negócio acima de qualquer outra coisa. Eu gosto de seguir o Ícaro de Carvalho e ele fala muito disso. Minha família, minha pátria é minha família. É a mesma coisa, minha pátria é meu negócio. Do mesmo jeito que você protege, quem tem filho aqui sabe, você protege teu filho. Você entrar na frente de uma bala para morrer no lugar do teu filho, você tem que proteger o teu negócio igual. Porque é ele que vai trazer a proteção para dentro da tua casa, vocês entendem? Então, a hora que vocês assumirem essa postura de falar, esse é meu negócio e ninguém toca no meu negócio, vocês vão ver como esse negócio vai tomar uma postura completamente diferente. As pessoas certas vão se conectar, os seus downlines vão te respeitar muito mais, vão passar a te ouvir muito mais e principalmente a respeitar a sua agenda. Vão se fazer merecedores do seu tempo. E eu tenho certeza que vocês não vão chegar no meio do caminho cansados e virar um museu, contadores de história do que vocês foram no passado, mas vão poder abrir um Zoom num sábado, 9, 10 da manhã, com 400 pessoas e poder compartilhar o que vocês fizeram para proteger a pátria de vocês, para proteger a casinha de vocês. E poder ajudar com que outras pessoas façam a mesma coisa com elas. Então, eu gostaria muito que vocês colocassem em prática, mas mais do que colocar em prática por uma semana, é vocês terem essa mensagem dentro do coração de vocês. Para que isso não seja uma motivação de uma semana, mas para que isso seja a estratégia de vida de vocês. Para que esse negócio ele tenha o tamanho que vocês sempre sonharam, independente se é ser um pérola, se é ser um diamante, se é um duplo diamante, se é atingir o último título da Juness, não me importa. Mas é para que isso seja levado pelo tempo que for necessário. E depois, se vocês precisarem de qualquer ajuda, estou sempre à disposição. Espero que tenha ajudado vocês. Coloca o grupo de vocês aí de Jade, de Pérolas, façam um comprometimento de vocês, já coloca aí quem vão ser os seus 3 avanços do mês, o seu maior avanço do ano, porque isso vai representar o seu grande avanço. E eu quero, do fundo do coração, no final do ano, poder ver todos vocês, né? A gente vai ter que mandar a Juness abrir, não quero mais só os 3 maiores, a gente tem que pegar os 400 maiores rubis, esmeraldas, safiras elites, para a gente poder aplaudir o sucesso de cada um de vocês, tá bom? Não sei se o Beto está por aí ainda. Oi, Fabi, tô aqui conectadaço. Obrigado, parabéns aí, adorei esse treinamento, me lembro muito dele e, sem dúvida, é algo que eu uso muito no meu dia a dia. Às vezes a gente se perde um pouco querendo ajudar uns que não merecem, né? A gente se distrai às vezes e vê que não adianta. Tem que trabalhar com quem realmente quer te ouvir, porque quem não quer te ouvir te
te toma tempo, te toma energia. Gente, quem gostou, bate palma aí. Quem gostou, bate palma. Top demais. 417 pessoas conectadas aqui. Então, com certeza foi muito produtivo aqui nessa manhã. Fabizinha, sei que você tem que correr, sei que você tem mais reuniões aí, blitz e tudo mais. Obrigado demais pela reunião e a gente se vê aí, tá bom? Beijo para todos vocês. Beijo para vocês. Se conectem nas agendas da semana aí, porque essa semana tá bem cheia e promete, tá bom? Valeu, pessoal. Bom sábado.